Bom dia! 1º de abril. Sou Sandra, especialista em tratamento de ansiedade. E junto com minha parceira de trabalho, Inês, nós estamos aqui matinalmente, desde a semana passada, para te ajudar a se equilibrar. A nossa missão é te ajudar a vencer a ansiedade, a dizer chega, chega para o medo, chega para a ansiedade. E nesse momento único na vida de todos nós estamos aqui todos os dias, desde a semana passada às 7h30, para te dar pílulas de equilíbrio. Já demos 5 preciosas pílulas de equilíbrio. Essa é a 10ª. A primeira pílula foi dada sobre organização. Nós estamos revezando, a Inês, ela dá a pílula da atitude e eu entro com a mão na massa, com aquilo que de verdade, na prática, no dia a dia, significa, especialmente no momento de agora. Então, hoje a pílula é responsabilidade consciente. Olá, bom dia Ingrid, bom dia Inês. Tem mais uma pessoa aqui, Denilce. Muito bom dia para vocês que estão ao vivo. É sempre bom ter gente ao vivo, a gente não se sente sozinha. Eu sei que você também pode assistir no gravado e compartilhar depois com seus amigos, com familiares, para que todos possam estar recebendo equilíbrio, algo que é fundamental, inclusive, para que a gente esteja com o nosso sistema imunológico funcionando muito, muito bom. Então, hoje nós vamos falar de responsabilidade. E eu te pergunto, você gosta de se sentir responsável? Você pode dizer, sim, eu gosto, ou não, não gosto. E você gosta de ser chamada à responsabilidade? Ixi, parece que isso pesa, né? Quando a gente diz que nós somos chamados à nossa responsabilidade, a gente tá já com uma sensação de que algo deu errado, de que algo pesou, de que algo vai pesar. Bom, muitas pessoas têm dificuldades com essa questão da responsabilidade e a gente vai entender por quê. Por isso que se chama responsabilidade consciente, a pílula que nós vamos dar hoje para você. Bom, quando eu digo você é chamado à responsabilidade, eu estou dizendo que nós estamos vivendo exatamente esse momento. Nós somos chamados à responsabilidade no mundo que nós estamos vivendo exatamente agora. 2020, 1º de abril. Inclusive, dia da mentira. Mas tudo que eu vou dizer para vocês é absolutamente verdadeiro e você pode sentir aí dentro de você se tem eco ou não. Eu não estou vendo os comentários do Facebook. Então, as pessoas que já estão ao vivo, que eu estou vendo que tem algumas pessoas ao vivo comigo no Facebook, me perdoe porque eu não vou conseguir dar o bom dia. Vou falhar com a minha responsabilidade com vocês, porque não está aparecendo. Bom, vamos lá. Muitas pessoas, então, sentem que responsabilidade, quando a gente é chamado a alguma coisa, é aquela velha história, quando a mãe chama a gente pelo nome e não pelo apelido. Esse chamado à responsabilidade é a mesma coisa. O termo responsabilidade é um termo que tem a ver muito na área do direito. Por isso que muitas pessoas ligam responsabilidade à culpabilidade. O quanto eu posso ser ou não culpado daquilo. E por isso mesmo, muitas pessoas fogem dessa responsabilidade. Fogem de dar resposta. Responsabilidade é o ato de responder por algo. É uma ação que você faz em determinada situação envolvendo alguém ou algumas pessoas. Então, ser responsável é a capacidade de responder a alguma coisa. E a gente, inclusive, é responsável quando a gente, inclusive, não responde. Quando a gente silencia. Quando a nossa ação é uma inação. E muitas pessoas dizem assim, isso é uma irresponsabilidade. Quando você é chamado a dar uma resposta e você não dá essa resposta, ou dá essa resposta de algum jeito que não é o bacana, entre aspas, você é considerado irresponsável. E aí eu vou te dizer que a gente tem uma perspectiva diferente em termos emocionais e mentais. Todas as vezes que você está agindo ou não agindo,
que você está respondendo ou silenciando, você está sendo responsável. A sua cota sobre aquilo está sendo cobrada, querendo ou não. Então, o que a gente diz é que existe uma responsabilidade inconsciente e uma responsabilidade consciente. Quando eu estou consciente em termos da minha responsabilidade, eu sei em que lugar eu estou, em termos de uma hierarquia, em termos de uma questão social ou mesmo uma questão individual. Eu sei qual é o meu tamanho, e eu não estou falando de tamanho em termos do seu peso, da sua altura, estou dizendo da carga do seu poder. E eu também estou sabendo que eu tenho algum grau de importância naquilo, ou seja, pode ser algo importante ou não importante. Vou dar um exemplo para vocês do que é uma responsabilidade consciente e do que é uma responsabilidade inconsciente. Ontem teve o pronunciamento do nosso presidente. E, de repente, a gente não estava conectado com nenhuma rede, não estávamos na televisão, nós escutamos uma bateção de panela absurda. Minha filha se assustou. E nós saímos para tentar entender, porque a gente não tinha feito o link do que estava acontecendo. E aí, a gente viu que era bater panela. Num prédio que está relativamente a praticamente 2, 3 quarteirões, e estava chegando muito audível aqui perto da gente. E aí, a minha filha falou, o que está acontecendo? Eu falei, deve ser algum tipo de protesto, né? Eu não sabia exatamente a quê. Eu falei, a gente precisa descobrir a quê, depois a gente, na sequência, já logo descobriu. E o que aconteceu? A gente logo, né, isso era alto, depois a gente já começou a ouvir berros, das pessoas mandaram parar, das pessoas gritarem bravas com aquela situação. E aí, qual que era a queixa dessas pessoas que estavam gritando contra o panelaço? Tem o bebê, tem a criança dormindo. Para com isso, larga a mão de ser criança. Ou seja, começou uma guerra. Outro dia também, no supermercado, eu vi algo parecido. Uma pessoa encostou em outra sem querer, e aí já deu a maior confusão. Por quê? Porque a pessoa que foi tocada se sentiu, de certa maneira, no risco do contágio e começou a agredir a outra. Também foi contada uma história para uma pessoa que eu atendo, de uma pessoa chegando de máscara, isso lá no início da semana passada, e era uma pessoa que não era idosa, nada disso. E um senhor começou a dizer, tá vendo? É por isso que não tem máscara, porque vocês usam sem precisar. Ou seja, muitas vezes, na defesa da nossa responsabilidade, que tem a ver com o nosso direito, nós somos irresponsáveis, ou seja, nós tomamos a atitude de uma responsabilidade inconsciente. E a gente faz isso partindo de julgamentos. Então, quando a gente é chamado à responsabilidade, nós somos chamados a agirmos, a dar uma resposta e a verificarmos dentro da gente como é a questão de julgamento. Então, muitas vezes, no julgamento, a gente só está olhando uma das partes. Por isso que é uma questão de, toda vez que você dá uma resposta a algo, você também está mostrando quem é você. Qual o nível da sua consciência? Se a sua resposta só está pensando em você, eu te pergunto, que nível de consciência você tem? Um nível de consciência extremamente egoísta, egocentrado, voltado só para si. É você com seu umbigo. Mas muitas pessoas têm uma responsabilidade também inconsciente quando elas dão sempre a preferência e a visão para o outro. Qual que é a qualidade da sua resposta? Sempre pensando no outro? Isso também pode ser um egoísmo, algo voltado ao egocentrismo. Por quê? Porque quando você só dá a resposta se preocupando para o outro, muitas vezes você está fugindo daquilo que eu falei no começo, que é o medo de se sentir culpado, de ter a culpa, de se culpabilizar. Porque se é o outro que decidiu, se é o outro que quer, eu não tenho responsabilidade, é como se aquilo não me pertencesse. E também isso não é verdadeiro. Então, todas as nossas ações, elas mostram o nosso grau de consciência.
as coisas que estão aqui dentro, como que a gente está funcionando internamente. Qual é a responsabilidade que a gente julga que é uma consciência? É aquela responsabilidade que envolve você, o outro e o grande outro. O que é esse grande outro? É o nosso ecossistema, é o nosso planeta, é aquela empresa, é a nossa sociedade, é o Brasil, é o mundo. Esse é o grande outro. Então, atitudes realmente conscientes e responsáveis, caiu até a minha tiara, são atitudes que envolvem esse tripé. Eu, você e o grande outro. Ou a gente pode até chamar nós, aquilo que está comum a todos nós. Se a gente sabe, dentro do nosso espaço, qual é a minha função, qual é o meu tamanho, qual é o meu nível hierárquico, qual é a minha importância, eu tenho um tipo de julgamento. Se eu não sei, se eu estou voltada muito pouco a todas essas coisas, eu acabo tomando atitudes de uma responsabilidade inconsciente que muitas pessoas julgam como irresponsabilidade. E isso é uma grande briga, isso é uma questão muito séria em termos do direito, por exemplo. Agora eu quero que você vá comigo um passo antes dessa questão, né, do panelaço, dessa história que eu estava contando. Vamos para o julgamento, né? Eu estou julgando no direito e numa questão de uma responsabilidade civil de protestar contra algo que eu acho que não está legal, e a outra pessoa com um bebê pequeno estava se julgando no direito com o dever e responsabilidade de defender o próprio filho, que estava no soninho dele. Legal. Alguém está errado? Difícil, né? Parece que não. Mas, se os dois estão certos, o que está acontecendo? Pois é, está acontecendo uma coisa que vem antes do julgamento. Julgamento é algo que está dentro da nossa razão. É a nossa análise, é a nossa capacidade de raciocínio, é aquilo que a gente consegue ver por esses olhos que a gente tem da realidade. Agora, tem uma coisa que vem antes do julgamento, que são as emoções. As emoções, elas de verdade, embora não sejam nada racionais, moram inclusive na nossa mente subconsciente, não na nossa mente consciente, as nossas emoções que ditam a razão, que ditam a forma de raciocínio, que ditam a análise. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que a sua responsabilidade é do tamanho do seu medo. Então, quando a gente está tendo uma atitude para com o outro, seja julgando o meu direito e responsabilidade, seja julgando o direito do outro e responsabilidade, o que está contando é o tamanho do seu medo. Uma pessoa estava com medo das deliberações do presidente. A outra pessoa estava com medo com relação ao próprio filho. Pessoas medrosas tomam atitudes irresponsáveis, ou, como eu prefiro dizer, de uma responsabilidade inconsciente, de uma resposta àquela ação de forma inconsciente. Então, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento de grande responsabilidade que está inconsciente, que a gente ainda não está vendo, que ainda a gente não está se dando conta. Por quê? Porque nós estamos imersos no medo. Quanto maior o medo, mais você vai ver pessoas agindo de forma que você vai julgar irresponsável. A pessoa no supermercado que foi tocada por uma outra, ela agiu irresponsavelmente. Ah, mas a outra agiu também. As duas. Toda vez que eu julgo e não questiono a pessoa, que eu, de certa maneira, só penso em mim, não penso no outro, eu estou também sendo irresponsável, porque eu estou tendo uma atitude, uma resposta totalmente inconsciente, totalmente voltada só ao meu pedaço, e esquecendo o todo, o maior, aquilo que de fato permeia todos nós. O que cabe quando a gente vê o outro e tenta julgar, se perguntar, o que aconteceu que você não tomou cuidado? O que aconteceu que você esqueceu que eu tenho um bebê pequeno aqui dentro? Como é que a gente pode fazer para ficar bom para nós dois? Porque muitas vezes, quando a gente chega nesse ponto, não tem mais negociação, só tem briga. Porque aí o medo se torna raiva.
E a raiva tem um tanto, tal qual a mesma proporção de raiva é a proporção que você vai se vingar. Raiva e vingança são gêmeas siamesas, elas sempre estão juntas, é uma dupla. Assim como a culpa e o castigo sempre estão juntos, é uma dupla. Então, toda vez que você se sente que alguém agiu com você de forma irresponsável, você vai fazer o quê? Culpabilizar o outro e automaticamente impor o castigo. Então, o que a gente está dizendo para vocês, para a gente fazer um resumo dessa pílula da responsabilidade consciente? Antes de você dar a sua resposta para o mundo, para o outro, para você mesmo, por favor, saque, perceba, reveja qual é o nível do seu medo. Quanto maior o seu medo, mais egocêntrico você tá, mais voltado para si você tá, com menos condições de olhar o outro, de olhar a vida, de olhar aquilo que permeia todos nós. Quanto menor o medo, mais condições você tá de ter responsabilidade consciente, porque você vai estar agregando no seu julgamento, no seu raciocínio, você, o outro e o nós, ou seja, aquele grande outro que permeia você e o outro. Então, a gente sabe que nós veremos no nosso dia a dia, dentro da nossa própria casa, essas responsabilidades inconscientes. Então, por favor, ao invés de julgar, entenda qual é o medo do outro. Isso se chama empatia. Eu tirar os olhos do outro e colocar nos meus olhos, para buscar ver a realidade do outro a partir do olhar do outro. Isso leva à consequência do que a gente chama de harmonia. Quando nós temos uma responsabilidade consciente, quando a gente trabalha nossos medos internos, a gente consegue realmente ter uma qualidade de empatia, se colocar no lugar do outro e também viver em maior harmonia. Essas guerras que eu estou dizendo, que aconteceu fora, que eu presenciei, são guerras que podem ser que estejam acontecendo no seu lar, nesse momento de isolamento social. Então, é aquela coisa, poxa, mas você é responsável por fazer isso no seu quarto, por deixar a louça de tal jeito, por comprar, sim. Agora, quando a pessoa está só vendo o que o outro deve fazer, não está vendo a si, ou que ela está julgando, o que de fato ela está fazendo? Ela está se protegendo. De quê? De medos. Então, busque entender o medo. Porque se aquilo que você disser para a pessoa vai fazer sentido para ela, vai você entender o medo dela e falar com ela a mesma linguagem, você não vai precisar brigar para ela ser responsável. Você não vai precisar brigar para ela ter uma atitude consciente, ou seja, uma responsabilidade consciente. Ela vai automaticamente fazer, porque ela entendeu, porque aquilo fez sentido para ela e porque ela está, de certa maneira, protegida. Então, o que a gente precisa é dar proteção. Para isso, a gente precisa entender qual é o medo. Muito bem. Então, encerramos a pílula de hoje. Se você curtiu, dá aí os coraçõezinhos, o curtir, já estou vendo, que bom. Então, a gente vai trabalhar a partir de agora, quando a gente falar de responsabilidade, o nosso tamanho do medo. E também do outro, se a gente tiver numa ação voltada ao outro. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, é um ato de responsabilidade e, inclusive, de amor, a hora que a gente cuida dos nossos medos. E para isso, tem todos os nossos vídeos nas nossas páginas, em todos os nossos canais, que é o site, que é o Facebook, que é o Instagram, que é o YouTube, para te ajudar a cuidar disso. Lembra sempre o que está escrito aqui, ó, chega de medo, chega de ansiedade, para você vencer e aproveitar mais a sua vida. E foca no que funciona. Estou encerrando o vídeo. Tchau, tchau. Foca no que funciona, pessoal do Facebook.